Fala rapaziada do meu canal, olha só quem voltou, né rapaziada, voltamos aí com o canal do Vitor Lima depois de muito tempo, né? Então estamos retornando aí com o canal e já aproveitar para falar para vocês aí várias coisas, né, sobre todo esse tempo aí que a gente ficou um tanto quanto sumido aqui no YouTube, né, mas sempre ativo lá no Instagram, continuamos treinando e tudo mais. E vou falar para vocês aí um pouco mais sobre o que aconteceu nesse período, quais são os próximos passos, quais são os planos, né? O que a gente almeja, não almeja, que muito tempo passou, né? Passou praticamente aí 2 anos e as coisas mudaram bastante também. Muita coisa boa aconteceu, né? Evoluímos por um todo, né? Não só falando de físico, né? Evoluímos por um todo. Mas muita gente me pergunta por que eu não estou mais competindo, por que eu não competi durante esses anos, o que aconteceu, o que não aconteceu. Enfim, eu vou tentar resumir aqui de uma maneira bem rápida, né, para que vocês entendam com clareza. Então, o que acontece é o seguinte, minha última competição foi em 2022, né, onde eu fiz a minha estreia, e fiz a estreia na 212, ali no início de 2022, praticamente mês de maio, e aí na sequência eu fiz a minha estreia na Open, né, no mês de novembro, se não me engano. Então a gente ficou ali praticamente um ano inteiro em preparação, fizemos aí 2 competições, né, profissionais, que foram muito boas, né, um top 2 na 212 e um top 3 na Open. Então o jogo foi bom, né, obviamente a gente sempre busca a vitória, mas foi um resultado muito bom. Logo em seguida, eu abri uma fase regenerativa na minha preparação, fiquei um tempo, né, 6, 7 semanas ali mais tranquilo, até abrir um off-season. Então, no início de 2023, ali praticamente, eu abri um off-season, fiz um bom off-season, eu cheguei até 120 quilos praticamente, né? Fiquei com um volume muito bom, fiquei com uma estrutura muito boa. Porém, durante esse off-season, eu vim tendo alguns problemas, principalmente articulares, né, a qual acabou me impossibilitando até de treinar alguns grupos musculares, né. Eu não sei exatamente o que aconteceu, o que acontece, né, eu tenho a minha teoria, eu acho que pelo excesso de peso, né, que a gente vem construindo, vem, vem aumentando, eu acho que força as articulações de alguma maneira, eu acho que talvez alguma espécie de retenção intra-articular, né, para prejudicar tanto assim as articulações. Obviamente que a gente treina pesado, né, tem tudo aquilo, mas eu acho que no final desse off-season eu tive um excesso de estresse nas articulações, né, a qual acabou me impossibilitando de treinar, por exemplo, alguns músculos, como por exemplo perna. Eu treinava perna, mas eu tinha muita dor no joelho direito principalmente. Fiquei com algumas dores na lombar, cotovelo, punho, foi meio que por um todo, assim, eu tive dores no corpo por um todo. E aí, o que eu penso, né? Então, quando você está no auge do off-season, eu sei que tem as adversidades do off, essa é uma das adversidades do off. Não conseguia fazer 20 minutos de cardio, né, sem que a minha lombar não travasse, então eu fazia 20 minutos de cardio, tinha que voltar em casa, deitar na cama com a barriga para baixo, porque a lombar estava engessada, né? Ah, mas a tua lombar é fraca. Não, não é fraca, né? A gente faz levantamento da terra com 250, 260, agacha pesado, mas eu acredito que aquele sobrepeso acabou me prejudicando e as minhas articulações estavam fracas, digamos assim, não vou nem falar fraca, mas sobrecarregada do meu pré-contest ainda, né? Querendo ou não, a gente usa muito inibidor de anti-aromatase, anastrozol, e querendo ou não, quando o estradiol baixa demais, você sofre algumas dores aí, um ressecamento articular e, né, cria essas lesões. Esse foi um dos pontos, então eu imaginei e eu pensei, pô, tô com 120 quilos, tô grande, tô tomando bomba e não tô conseguindo treinar, então alguma coisa tá errada, né? O principal eu não estou conseguindo fazer. Falei com o meu treinador na época, com o Spin, enfim, tentamos achar algumas soluções, falei com médicos, amigos meus, Dr. Léo, que é médico de ombro e joelho, bom pra caramba, né? Falei com vários caras, a gente pensou até fazer infiltração com ácido hialurônico e tudo mais, porém eu não fiz.
E aí, na sequência, eu pensei assim, pô, se eu tô tomando bomba, né? Tô comendo bastante e não tô conseguindo treinar, tá errado. Eu vou ter que ajustar isso aí porque eu preciso treinar. Não posso ficar sem treinar. E aí, na sequência, juntou mais o quê? Falei, já que eu estou aqui nessa fase, então já vou aproveitar e vou fazer todos os meus exames novamente, né? Vou fazer os exames do coração para ver como que está a máquina e ver como que ela está nesse período realmente de alta rotação, né? Que é onde, pô, o mais pesado possível, tomando os produtos, enfim, fazendo, né, tudo que tem que ser feito durante uma preparação. Então, eu fiz os exames lá com o Dr. Alexandre, né, e o Dr. Luciano, pô, são meus grandes amigos, né, sempre me acompanharam, desde sempre, né, tenho um carinho especial aí por eles, então mando até um grande abraço aí, né, para eles, né, sempre tiveram muita cautela, né, e nesses exames, o que acontece, rapaziada? Tratando-se de coração, de bodybuilding, eu posso afirmar para vocês com uma certa convicção que 95% dos atletas têm algum tipo de alteração no coração, porém a maioria desses atletas não conseguem identificar isso porque não fazem os exames que têm que ser feitos. Ponto. Né? Então, o que acontece? A minha fração de ejeção, eu vou falar de uma maneira bem superficial aqui, até mesmo porque eu não sou especialista nisso, mas a minha fração de ejeção ela estava um pouco diminuída, né? Então, a questão do ventrículo esquerdo, se não me engano, estava com um poder menor de ejeção e, consequentemente, isso vai prejudicando o teu coração, né? O que os médicos me orientaram e me pediram? Vitor, o ideal seria você fazer um protocolo com alguns remédios para a gente ter, de certa forma, não vou nem falar uma prevenção, mas uma proteção talvez para que você não tenha mais danos, né? Ou seja, ele não vai tirar os danos que já causou, mas ele iria talvez de certa forma conter e amenizar para que você não se lascasse mais, né? O que acontece? A minha situação é igual 95% dos atletas, né? Então eu sei porque a maioria dos atletas de ponta se consultam com o Regis e com o Alexandre, né? Regis Luciano, né? Com o Alexandre e com o Luciano, e eu sei, né? Então a maioria dos atletas tem praticamente as mesmas patologias e usam praticamente os mesmos remédios, né? Eu optei por tirar o pé esse tempo, né? Poderia ter continuado? Claro que poderia ter continuado, mas eu poderia ter piorado o meu coração de uma maneira muito agressiva, né? E é tudo que eu não queria e não quero. Então eu decidi falar assim, cara, já que eu tô com as minhas articulações já meio prejudicadas, né? Pô, não tô conseguindo treinar direito e agora eu tô com a fração de ejeção diminuída, né? Então eu vou recuperar meu coração, vou recuperar minhas articulações, eu vou dar um tempo do bodybuilding para futuramente voltar com mais energia e com força total. Rapaziada, explicando de uma maneira um pouco melhor aqui para vocês, só para vocês entenderem, eu não quero que vocês pensem que eu estava morrendo. Meu Deus, o coração do Vitor está muito ruim, infartou. Não, não é nada disso, absolutamente nada disso, né? A questão é que eu identifiquei algo que poderia vir a piorar, por isso que eu tomei a decisão de, opa, vou tirar o pé. Justamente porque eu já estava com situações ali, a articulação já está ruim, enfim, já estava me impossibilitando de treinar, então eu acho que tudo entrou no momento certo, né? E o meu corpo também precisava de um descanso, né? E vale ressaltar mais uma coisa, rapaziada, que quando eu fiz os exames, né, do coração, eu estava no meu auge do peso, eu estava no meu mais pesado, eu estava praticamente com 120 quilos, eu estava no limite de tudo, então eu realmente queria ver como que ficava dentro desse peso, dentro dessa fase da preparação, para ver o quanto o corpo realmente forçava, né? E foi isso que aconteceu. E pelo que eu entendi, né, quando os médicos falaram comigo, para tentar repassar aqui para vocês, que quando usa, né, os anabolizantes, o que acontece? O coração, ele cria uma espécie de fibrose, né? E automaticamente vai enrijecendo,
né? Então, ou seja, quem faz musculação e toma os anabolizantes, o coração ele tem o aumento, né? Você tem um coração um pouco aumentado e também tem um coração um pouco mais rígido, né? Ou seja, o coração mais rígido ele tem uma dificuldade maior para fazer a contração, para bater, né? E automaticamente com uma contração mais dificultada, você tem um volume menor de ejeção, né? Ou seja, o poder do teu coração mandar sangue lá para o teu corpo, enfim, ele fica diminuindo. E entenda uma coisa, rapaziada, eu estou falando para vocês aqui de uma maneira bem superficial, né? Não sou nenhum especialista na área, eu estou só repassando mais ou menos o que me falaram e estou tentando transparecer aqui para vocês. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, tiver algum outro médico assistindo, enfim, peço desculpas, mas o que eu me lembro é mais ou menos isso, né? E eu queria reportar isso para vocês. Então, basicamente, o que acontece? O uso de anabolizantes ele vai aumentar o seu coração e ele vai enrijecer o seu coração, basicamente isso, né? E provavelmente, futuramente, você pode vir a ter problemas. Então, eu como um cara sensato que sou, né, e inteligente, obviamente que eu não iria continuar fazendo tudo o que eu estava fazendo para ter a possibilidade de me prejudicar ainda mais, né? Então eu decidi, não, vamos tirar o pé, vamos, né, se reestabelecer, fazer toda a recuperação e aí voltar. E repito, esse mesmo processo que eu passei é o mesmo processo que o grande amigo meu, que eu já mencionei aqui nesse vídeo, passou também, que é o Cello, né? Muitos aqui que estão assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que conhecem o Cello e sabem quem é, né? Tá morando no Canadá agora e tudo mais. Ele também passou um ano, né, afastado, fazendo só a recuperação, enfim, melhorando o volume de injeção, recuperou o volume de injeção, deixou o coração totalmente zero bala, voltou a competir, competiu várias vezes e ainda foi para o Olímpia, né? Então ele realmente voltou com de uma maneira bem magnífica, digamos assim. Então eu quis só ressaltar para vocês aqui, rapaziada, para vocês não entenderem que tipo assim, meu Deus, o cara tá morrendo, o cara tá tudo lascado, se ferrou, tomou muita bomba, que não sei o quê. Não, não é isso. É só questão de consciência. E como eu falei para vocês, eu poderia ter continuado a fazer tudo que eu estava fazendo. Eu só não continuei porque teria a possibilidade de me prejudicar. Então, se você tem a possibilidade de se prejudicar sabendo que isso pode acontecer com uma certa frequência, obviamente que eu não iria continuar, né? Então, não é à toa que eu estou aqui falando com vocês agora. E esse é um assunto um tanto quanto delicado, porque a maioria dos atletas vai ser muito difícil eles tocarem nesse assunto, tá? Comentar que usam remédios, né? Que usam, enfim, usam os protocolos para ter essa certa, não é nem proteção, sei lá, vamos falar proteção, essa certa proteção, né? Esse certo cuidado com o coração. A maioria das pessoas, dos atletas não vão falar isso, porque o bodybuilding, de certa forma, ele é obscuro, né? Então acontece coisas nos bastidores que a maioria das pessoas não sabem e talvez nunca vão saber, porque isso é algo interno dos atletas, né? Então, muitos atletas já passaram por muitos momentos de dificuldade, eu conheço vários, né? Porém, isso não vem ao caso de ser mostrado à mídia, né? Porque daí isso torna o esporte talvez feio, mas essa é a realidade, né? Porque para chegar num nível de condicionamento extremo, num nível de físico extremo, necessita que você tome atitudes extremas. Então, em algum momento acontece alguma coisa de ruim, né? Com todos os atletas, né? Ou pelo menos com a maioria deles. Então é isso, rapaziada. É sempre bom ser sensato o suficiente, entender que não tem almoço grátis. Então, quando você se predispõe a entrar no bodybuilding, a querer ser profissional, a querer fazer preparações, você está se expondo a um devido risco. Assim como um piloto de Fórmula 1 também se expõe a um risco, assim como um piloto de moto também se expõe a um risco. O cara está pilotando uma moto a 300 km por hora. Se ele errar e bater, a chance dele morrer é alta, né? Assim como cada atividade tem o seu risco. E o bodybuilding não é diferente, né? Então, acho que a gente teria até que talvez falar mais sobre isso, né? Conscientizar cada vez mais as pessoas sobre isso e fazer que as pessoas entendam que utilizem o mínimo possível de anabolizantes, né? De esteroides anabolizantes,
para alcançar o máximo da performance. Então, quanto menos vocês utilizarem e extrair o máximo desse mínimo, é melhor, entendeu? E voltando a falar na questão lá do off-season e tudo mais, o que eu acho que pode ter acarretado essa diminuição da minha fração de ejeção? Ah, Vitor, mas então você é um cara que tomava muita bomba, você é um cara que abusava, pô, você é atleta lá do spin, que todo mundo fala que o cara fala para tomar muita bomba, que não sei o que, não sei o que. Não. Eu nunca fui um cara de tomar quantidades muito grandes de anabolizante, eu nunca fui um abuser. Só que o que acontece? No ano de 2022, eu fiquei praticamente um ano inteiro em preparação, porque eu fiz uma competição em maio e outra competição em novembro, né? E o ano passado, 2021, da metade até o final do ano, eu fiz um off-season. Então, o que acontece? Eu fiquei praticamente um ano e meio fazendo uso dos esteroides, em quantidades não tão altas, mas a gente estava em um espaço muito prolongado. E é isso que acontece. Quando você pega um atleta que compete várias vezes seguidas, esse cara utiliza os esteroides por muito tempo. E aí, na minha cabeça, rapaziada, não sei na de vocês, quando você fala de um abuser, é aquele cara que toma muito de uma vez só, e tem aquele cara que vai tomar uma quantidade menor por muito tempo, que daí no final das contas, se você for colocar no papel, é a mesma coisa, entendeu? Então, o esporte é essa é a verdade. Então a gente sempre tenta utilizar o mínimo possível para causar o mínimo de dano possível, sabendo que os danos vão ocorrer. Só que eu vejo que a maioria das pessoas não tocam nesse assunto porque não fazem os exames e não tem talvez o conhecimento, entendeu? Só fazem exames de sangue, nem de imagem fazem. Os meus exames de sangue são top, não tem nada de alteração, zero, né? Ah, talvez ali perto da competição, um pouquinho depois da competição, o TGO um pouco elevado, o TGP um pouco elevado, mas de resto não tem alterações significativas, né, que possam vir me prejudicar. Exame de sangue é isso, para mim os meus exames sempre muito bons, né? Imagem também, mas os exames do coração pode ser que tenha uma gravidade, ou melhor, tem que ter uma atenção maior, e é a parte que as pessoas talvez não tenham atenção suficiente. Ah, custa caro, né? Não é todos os atletas que fazem, enfim, é só um respaldo e uma dica aí para vocês, sempre ficarem atentos quanto a isso, né? Quanto aos exames do coração, justamente para vocês não se prejudicarem futuramente, né? Todos os atletas que eu vi que assim se prejudicaram muito foram caras que usaram uma quantidade absurda de anabolizantes e utilizavam também quantidades absurdas de estimulantes, né? Então é o contexto de tudo, né, que no final pode dar uma cagada muito grande, né? Mas a maioria dos meus amigos, a maioria dos atletas que eu vejo que utilizam os anabolizantes, que fazem as preparações, não tem grandes problemas, né? Porém, se cuidado devidamente. Então, eu acho que a maioria dos atletas antigamente nunca sequer fizeram esses exames também, não se preocupavam com isso e acabavam deixando de lado e futuramente tinham uma surpresa. Agora que a gente tem acesso a esse tipo de médico, a gente consegue ver isso, é interessante que as pessoas se cuidem mais. Então, esse é o meu ressalvo, essa é a minha dica aí para a galera, né, para ficar atento e um pouco do relato do que aconteceu comigo e uma breve explicação do que porque eu também não competi mais durante esse tempo que passou. Fechou, rapaziada? Mas repito para vocês, eu não estava morrendo, não estou morrendo, tá? É só uma... O Boris até dá risada ali, mas é só uma questão para reafirmar para vocês, porque senão não sei como que vocês vão interpretar esse vídeo, né? E aí fofoca vai, fofoca vem, já falam aquilo que, né, aumentado, né? Então eu estou explicando aqui para vocês e novamente batendo na tecla que essa foi uma decisão, né, por segurança e precaução minha. Fechou? Tamo junto e vamos para cima. E lembrando, né,
porque eu estou totalmente saudável, eu estou apto a fazer qualquer preparação, enfim, a tomar qualquer coisa, e é isso aí. Tamo junto, valeu. Boa, vai ficar mais longo.